Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesse friozinho de inverno, e poder contar com a sua companhia. Nesse momento de pandemia, fica em casa, proteja sua saúde, seja responsável com a vida dos seus familiares, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Nesta edição, estamos inaugurando o novo cenário e as novas vinhetas do nosso programa. Muito legal para seguirmos cuidando bem desse papo de leitura. Quero agradecer pessoalmente ao nosso parceiro, o designer Davi Oliveira, aqui de Linhares, que realizou esse projeto gráfico visual de forma voluntária para nosso programa Sim para a Literatura. Obrigado, Davi! E também nesta semana estamos lançando o canal no YouTube Paixão pela Leitura, comigo, professor Pereira, onde publicamos vídeos com dicas de leitura de livros que constam no acervo de bibliotecas públicas de municípios da região, para que professores e estudantes se sintam motivados para pegar esses livros para leitura, estando em casa por causa da pandemia. E seguindo juntos nesse papo cabeça, vamos falar de leitura, é claro. Eu acho importante ler para eu afiar a minha intuição. Eu acho importante ler para eu conhecer mais as minhas emoções. Claro, eu estou vendo aquele personagem viver aquela situação que eu não preciso fazer o que ele está fazendo para sentir aquilo. Eu sinto pela emoção. Acho importante ler para perder preconceito. Evidentemente, se eu leio literatura, eu conheço outras culturas e eu abandono os preconceitos. E finalmente, a mesma resposta, para ser alguém na vida. Mas não aquele alguém somente bem-sucedido, mas alguém mais maduro, com mais sabedorias e com muito mais histórias para contar. O universo da leitura contribui de forma significativa para mudar vidas. Eu não era um bom aluno, né? Repeti 7ª série 5 vezes e 2 vezes no primeiro ano. Quando a professora mandava ler um livro, eu tinha que ler 2, que era o livro que ela indicou e mais o dicionário. Então, um dia eu li um livro, né? Na época eu trabalhava no Lava Jato, lá em Antares. E lá a menina me ofereceu um livro para ler e tal, achei interessante. Gostei desse livro, li de uma vez só. Depois eu comecei a comprar vários livros que falavam de favela e tal, porque era uma linguagem mais próxima da que eu usava. Então, eu comecei a gostar desse tipo de livros. O tempo passou, foi passando, e um dia eu estava indo pro trabalho dentro do trem. E o trem lotado, e eu meti a mão no bolso para passar o tempo mesmo, para distrair, peguei meu celular e comecei a escrever ali, sem pretensão, no meu livro, no bloco de notas. E 2 anos se passaram e saiu o meu primeiro livro, Fiel. Esse aqui, que comecei a escrever dentro do trem. Quando eu comecei a ler livro, a ler literatura, eu trabalhava lavando carros. Quando eu comecei a escrever livros, eu fui parar num programa de televisão, trabalhando. E quando eu terminei de escrever o livro, eu era diretor de reportagem desse programa de televisão. Então, assim, se você parar para ver minha vida desde quando eu comecei a gostar de ler livros, para onde eu comecei a gostar de escrever livros, sabe? É uma transformação muito grande que aconteceu na minha vida. Eu nem fiz universidade ainda. Em 2016 eu fui convidado para dar palestra na Sorbonne, que é uma das maiores universidades do mundo, lá em Paris. Então, assim, realmente eu sou uma pessoa que foi mudada pela literatura. E para a entrevista desta semana, nossa conversa é com Marcos Brando. Marcos é pedagogo e trabalha no Instituto Federal do Espírito Santo, na cidade de Anchieta, que fica na região sul do Espírito Santo, e é também escritor. Num bate-papo sem limitações, conversamos sobre literatura, hábitos de leitura e de escrita e, claro, sobre a importância do contato com os livros. Algumas pessoas leem apenas por prazer, para se divertir, outras pessoas leem para adquirir conhecimento, mas toda leitura, ela vai te trazer alguma coisa, você vai crescer com ela. Então, assim, quer seja apenas para obter um conhecimento de alguma coisa que está acontecendo
no planeta, no mundo, quer seja para buscar um prazer, para relaxar. Então, o importante é ler, porque quando você lê, você cresce. Eu acho isso, eu acho que devemos crescer, né? E todos nós, vidas negras importam sempre. É com as palavras de Marcos Brando que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E seguindo em frente com o nosso cenário novo, mais preocupados com os cuidados com os livros, vamos para a nossa coluna Dica de Leitura. Primeiro, tenha sempre o livro com você. Transforme o livro num companheiro de viagem. Todo lugar que você tiver, você tendo um tempinho, aproveita para ler. Segundo, tenha muito cuidado com o livro. Né? Evite riscar, evite rasurar, dobrar a página. Quer dizer, transforme o livro num companheiro mesmo. É como se fosse alguém que você amasse. Porque é essa paixão, é esse prazer que nós precisamos ter pelo livro. Terceiro, estabeleça uma quantidade de leitura a cada dia. Leia todos os dias, de segunda a domingo. Se você não tiver muito tempo, leia 10 páginas por livro. Se você tiver por dia. Se você tiver um tempinho mais, leia 20 páginas, leia 30 páginas. Você vai perceber que a leitura vai ser incorporada ao seu dia a dia. Eu sempre digo, é uma forma de brincar com essa questão. É como se fosse comer, beber e dormir. O livro precisa ser colocado na nossa vida como qualquer outra coisa importante que nós colocamos. E aí, para fechar, o livro precisa ser colocado no dia a dia das pessoas como se fosse um bem de consumo, que ela consome todos os dias. É claro que o conteúdo que está dentro do livro vai te trazer muitos benefícios que você, não tendo acesso à leitura, você ainda não percebe. Só caminhando junto com esse companheiro de trajetória, esse companheiro de viagem, que você vai verificar o imenso prazer que é a leitura de uma boa história. E eu convido vocês para conhecerem um projeto de incentivo à leitura que está sendo desenvolvido no bairro de Linhares, na nossa coluna Apaixonados pela Leitura desta edição. Democratizar o acesso à informação. Esse é um dos objetivos do projeto Incentivando a Leitura, idealizado pela VANET e por mais 6 moradores do residencial Rio Doce. Numa tarde, assim, num estalar de dedos, veio na mente a ideia de trazer um pouco mais de leitura, um pouco mais de conhecimento para as crianças desse residencial, né, que devido à pandemia estão aí em casa, sem aula, né? Mais de 1.500 livros de diferentes gêneros textuais já foram doados. O projeto consiste em várias etapas e o próximo passo é a criação de um espaço que estimule crianças, jovens e adultos a praticarem a leitura. Depois nós temos aí o pensamento de uma vez por mês estar trazendo para o bairro palestras, né, com oficinas, com teatros, com incentivo mesmo à leitura, né, porque a leitura enriquece, né? Às vezes você está aí deprimido, precisando de ouvir uma palavra boa, uma palavra amiga, e você pega um livro, você viaja ali e o seu autoestima ele muda. Uma vez implantado, o projeto não vai contar apenas com o empréstimo de livros, mas também vai realizar palestras e ofertar oficinas. A expectativa é de que os moradores abracem o trabalho. Depois que montarmos a biblioteca, o nosso intuito e objetivo é que a população, não só crianças, jovens, mas também jovens e adultos, venham a estar fazendo a retirada desse livro, levando para suas casas e está fazendo a leitura, devolvendo posteriormente esses livros para que outras pessoas possam vir ter esse livro também e o conhecimento que contém nesse livro. Os livros chegam por meio de doação, mas no momento elas estão paralisadas pela falta de um local para o armazenamento. Devido nós estarmos sem espaço para colocar as doações, nós estamos suspendendo as doações, né? Por quê?
Como eu havia te falado, os livros estão sendo guardados na varanda da minha casa, porque nós ainda estamos sem espaço, né, e dependemos, só está faltando um espaço para nós começarmos a distribuir esses livros para a população. Né? Então, devido a não termos um local adequado para estar guardando, livro é joia rara, né, é coisa preciosa, então a gente não pode estar guardando, armazenando em qualquer lugar. É seguindo em frente nas trilhas da literatura que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com o escritor Marcos Brando. Marcos, você é escritor e trabalha na área de educação. Então a gente vai tratar, o foco dessa entrevista vai ser nesses dois setores. Como é que a leitura aconteceu na sua vida, Marcos? Lá, pequenininho e tal. Foi família, foi na escola, como é que aconteceu? Então, Zé, Pereira, né? Melhor dizendo. Então, Pereira, eu venho de uma família numerosa, mas que as pessoas da família elas não tinham muito acesso à educação. Mas tínhamos em casa uma estante pequena, até artesanal, mas assim, abarrotada de livros. Então logo eu comecei a aprender a ler, acho que serviu de alívio para os meus tios, que eles me apresentaram uma coisa chamada dicionário. Né? Então tudo que perguntava para eles, tem um dicionário ali. Mas ao visitar o dicionário, eu me deparava com alguns livros na estante. Então eu comecei a ler aqueles livros e fui me interessando. E o que me provocou também esse prazer pela leitura? Essa numerosa família se reunia sempre na frente da TV para ver os programas de televisão. E ali a gente via muito novela. E eu ainda garoto, quando terminava as novelas, aquela audácia de criança, quando terminava eu falava assim, eu não concordo com esse final aí do autor. E aí eu dava o meu final e aqueles adultos ficavam me ouvindo, né? Maravilha. E ainda falava, olha, você sabe que o seu final era melhor do que o do autor? E eu fui vendo aquilo e fui me apegando ainda mais. E aí eu lembro que eu li um livro do Joaquim Manuel de Macedo, chamado A Moreninha. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos. E depois... Com 10 anos você leu A Moreninha? Li A Moreninha. E aí eles fizeram um remake, né? Já tinham feito a novela e fizeram um remake. E aí eu acho que lá para os 12 anos, mais ou menos, eu vi a novela. Então eu li o livro e aí eu vi a novela. E ali, quando foi o momento em que eu pude me deparar com a seguinte situação. Ler é muito melhor do que ver. Porque quando você lê, você imagina o que você está lendo, né? E para a gente que gosta de escrever... A leitura você constrói todo o cenário, né? Toda a ambientação do que está escrito. Né? A TV te entrega pronto. Te entrega pronto. Então, assim, alguém imaginou por você. Mas quando você imagina, você está exercitando, né? Você está exercitando a sua imaginação. E o escritor, ele precisa de exercitar. Então, a forma do escritor exercitar é lendo. Então, quando ele lê outros autores, ele exercita a imaginação e aumenta a sua produção criativa, né? Essa estante de livros na sua casa, quem foi que arranjou? Então, como eu te falei, eles não tinham um grau de instrução, muito dos melhores, né? Porque, dada a situação da época, mas eu tinha um tio, que era o caçula, então, assim, os que vinham depois iam tendo mais condição. Esse tio tinha essa condição. Então ele era um cara bem culto, né? Hoje ele até mora fora, mora na Inglaterra. Então ele que providenciou essa estante. E aí eu fui nessa água dele e fui lendo. E minha mãe vendo aquilo depois passou a me dar presente, como presente, livros, né? Então eu li algumas coisas presenteado por ela e por esse tio também. Na sua trajetória, Marcos, como escritor, como leitor, tem algum livro, assim, um personagem que marcou sua trajetória como leitor? Rapaz, que você consegue destacar de bate-pronto? Tem. Capitu, por exemplo, do Dom Casmurro, né? Eu gosto muito da Capitu e também tem um personagem de um livro chamado O Todo-Poderoso, do Irving Wallace, né? Esse personagem é o E.J. Armstead. Então, o Armstead, ele já começa morto. Mas como que você vai destacar um personagem? É porque ele começa morto e no testamento dele, ele deixa uma tarefa para o filho dele
E aí, o tempo todo, apesar de morto, ele se torna vivo para mim na leitura, né? E Capitu é a criatividade. Ela ali, sabe, naquela cena que eles estão lá no muro, não sei o quê, e ela vai lá e tenta apagar e ela inventa as histórias, até mesmo para o próprio Bentinho, ela inventa as histórias, assim, ela sai de situações criativas, de forma criativa. Então, eu até não acho que ela seja dissimulada, né, como ela é retratada em alguns momentos do livro. Eu acho que ela é mais criativa mesmo. E a gente que é escritor, a gente tem que usar a criatividade. Por isso que eu gosto da Capitu. Que, na verdade, a história da Capitu, do Dom Casmurro, a gente nunca fica sabendo se ela traiu ou não traiu o Bentinho, né? Eu acho que a grande habilidade do Machado de Assis foi deixar essa dúvida no ar. E aí a interpretação é de cada um. É de cada um. Agora, é fato que aí tem uma coisa que eu acho interessante que ninguém fala, né? O Bentinho traiu. Porque se trai não só através de um ato sexual ou de uma coisa assim, através das suas ações. E quando ele revela pro Escobar, né? Pro Escobar, o segredo que era dele e da Capitu, e ela tinha pedido para não revelar. Ela falou assim, não, eu não te autorizo a revelar, porque esse segredo não é só seu, é meu também. Mas mesmo assim ele revela. Então assim, ele traiu, mas ninguém fala dessa traição de Bentinho. A gente só fala assim, ela traiu ou não traiu? Mas e o Bentinho tinha traído antes. Ele, inclusive, que leva ao conhecimento do Escobar a existência de Capitu, né? Ô Marcos, por que é importante, é uma pergunta que eu sempre faço aqui para o pessoal da área de educação, por que é importante o profissional da área de educação, eu vou ampliar essa fala minha aqui, você trabalha como pedagogo, mas você já trabalhou em sala de aula. Sim. Por que é importante os profissionais da área de educação serem leitores? Por que é importante um pedagogo ser leitor? Por que é importante um professor ser leitor? Então, a leitura não é importante apenas pela aquisição do vocabulário, né? Como nós tínhamos falado daquela questão de você melhorar a sua imaginação, e aí eu disse que, paralelo a isso, né, consequentemente, melhora a criatividade. E o professor, o pedagogo, ele está o tempo todo tendo que lidar com a própria criatividade, porque na sala de aula, você está ali na frente de 40 alunos, você precisa usar da sua criatividade. Então, a leitura, sabe, ela faz com que a gente aprenda, e aprenda a fazer a leitura de mundo, assim como Paulo Freire nos diz, a leitura de mundo, vendo outras falas, vendo falas de outros escritores. Até porque, por exemplo, Platão diz que o livro é um mestre que fala, mas não responde, né? Então, quando você lê, você busca essa resposta dentro de você. Então, para um professor, para um pedagogo, para os educadores, é importante você ter em mente essa coisa de ler para que você encontre as suas respostas e então você consiga fazer o seu trabalho da melhor forma. Na sua atividade de pedagogo, no dia a dia da escola, que você trabalha no Instituto Federal do IFE de Anchieta, né? Uhum. Na sua atividade de pedagogo, você percebe que o professor que tem aquela paixão pelos livros, ele tem uma tendência muito mais presente de seduzir os alunos, no melhor sentido dessa expressão, também para serem leitores? Sim. A experiência mostra isso, Marcos? Mostra isso, sim. Eu tive essa experiência vendo os meus colegas, não só do campus em que eu trabalho, mas como no campus lá em Governador Valadares, em Minas, que eu fui chamado lá por um amigo, né? Ele, professor de literatura, professor Gilson Costa. E aí, o trabalho que ele faz com literatura, quer dizer, fazia, agora ele não está mais nesse campus, você via a paixão no olho dele, no olhar dele, e você via que isso contagiava os alunos, sabe? Porque eles liam, eles debatiam o assunto, e aí ele sempre vinha a reflexão, e se fosse com você, e se fosse você? Então levava os alunos a pensarem e terem mais prazer pela leitura por conta do trabalho em que ele fazia, assim. De que forma que o seu hábito, né, o seu prazer, a sua paixão pela leitura vem contribuindo para o seu trabalho como escritor, Marcos? Olha, então, é como eu falei, a questão da criatividade, né, que eu busco através da própria leitura, né, então isso contribui porque eu quando escrevo, por exemplo, se eu estou escrevendo, eu tenho uma certa dificuldade em escrever, por exemplo, um romance e ler um romance. Eu procuro, quando eu estou escrevendo um romance, eu ler um outro tipo de gênero. Outro gênero. Poesia, crônica, fantasia. E quando eu estou escrevendo fantasia, aí sim, aí eu posso ler um romance. Mas assim, toda leitura que eu faço, ela contribui porque ela me enriquece,
sabe? Ela me permite criar, sabe? Ver como que o autor colocou. E às vezes, claro, tem situações em que você lê e que você faz uma crítica pensando em você. Você fala assim, poxa, eu não quero escrever dessa forma, porque dessa forma me cansou, dessa forma não foi legal. Então isso me ajuda também como escritor. Por exemplo, eu quando garoto, eu também lembro de não gostar muito dos livros em que tinha muita descrição, sabe? Porque ela chegou e com a roupa vermelha e começava a descrever detalhes sobre o ambiente que a história está acontecendo. Se aqueles detalhes não fazem nenhum sentido para a trama, não faz sentido ter ali, só vai cansar o leitor. Então eu procuro escrever fazendo dessa forma, não colocando esse monte de detalhe. Eu coloco aquilo que é pertinente. De forma mais objetiva. De forma objetiva. Quantos livros você escreveu, Marcos? Então, eu escrevi As Razões das Pedras, né, que está aí na sua mão. A gente vai mostrar aqui para o telespectador. A Fada de Algodão, até só para mostrar esse protótipo aqui, na verdade ele vai vir agora com essa roupagem. Mas a Fada de Algodão... Esse livro já foi publicado? Ele foi publicado numa versão infantil, né? Só que as pessoas começaram a me pedir para fazer uma versão não tão infantil, porque gostaram e tal e tal. E a Fada de Algodão, ele na verdade, eu não sei se na sua época, Pereira, tinha isso na escola. Eu tinha o maior medo de ir ao banheiro, porque tinha a história de que a mulher de algodão aparecia no banheiro e matava as crianças. A mulher de algodão era uma professora que tinha sido assassinada por 3 alunos e cortaram essa professora e retalharam, botaram algodão. E eu achei muito injusto, assim, poxa, a professora passou a ser a vilã, ela agora que... Não, a gente precisa mudar essa história. Mas eu tenho também um defeito, você começa a escrever, os personagens começam a fervilhar aqui e eles tomam conta da história. E aí virou a Fada de Algodão, que é uma outra história que não tem nada a ver com a mulher de algodão, né? Aí vamos falar Razões das Pedras. Das Pedras, né? Para o nosso telespectador conhecer. Isso. Ô, Marcos, você sabe que a gente poderia ficar conversando aqui ad eterno, Sim, né? eu sei, mas o tempo, né? O tempo de TV é bastante controlado. É bastante controlado. Por gentileza. Sem problema. Razões das Pedras, né? Quem lê, por exemplo, quem já leu Carlos Drummond de Andrade, sabe que pedras nos textos de Drummond de Andrade é o problema, né? É o problema. Isso, eu já começo... No meio do caminho existia uma pedra, Isso. Né? É clássico do Drummond, né? Clássico do Drummond. Então aqui, Razões das Pedras, eu gosto de escrever meus livros colocando já alguma coisa no título, né? Para fazer pensar. Então, Razões das Pedras. Os motivos dos problemas, por que esse problema, por que isso acontece? É um romance onde tem várias situações, em que o leitor, quando lê, ele se vê envolvido nas situações. E aí algumas pessoas entram em contato comigo e falam assim, poxa, eu chorei muito naquela cena, porque aconteceu algo igual. Poxa, eu gostei muito desse personagem, eu odiei o personagem tal, e aí eu acho massa, porque é um personagem para ser odiado mesmo, então... Foi cumprido, né? Isso prova que o personagem foi bem construído. Foi bem construído. E assim, e tem várias situações, sabe? É a paixão, é a traição, é o crime, é o desejo, enfim. Tem tudo isso daí dentro de situações que são comuns na vida da gente. E que a gente, quando não está no lugar do outro, a gente costuma dizer... Mas ele fez isso, mas e se você estivesse naquele lugar, o que você faria? Isso, o livro coloca muito isso. O que você faria se fosse com você? Né? Então é isso, é um romance em que as pessoas, pelo menos até agora, têm falado muito bem dele. Muito obrigado por ter vindo, mais uma vez. As portas do programa Sim para a Literatura estão abertas, tá certo? Eu agradeço, Pereira, eu que agradeço, foi uma honra ter participado, te conheci pela primeira vez, mas assim... pela primeira vez pessoalmente, mas já conhecia o seu trabalho e admiro bastante o que você faz, então você está de parabéns mesmo. Ótimo. Olha, pessoal, eu quero agradecer à Câmara Municipal de Linhares, através do vereador Tobias Comete. Eu recebi recentemente o título de cidadão linharense. Eu nasci em Serra dos Aimorés, no interior de Minas Gerais, na região do Vale do Mucuri, mas eu resido no Espírito Santo há 23 anos e em Linhares desde 2004. Esse título normalmente é outorgado a pessoas que não nasceram em Linhares, que na percepção dos vereadores e de outras pessoas da sociedade local, que contribuem de alguma forma com alguma ação ou com algum projeto voltado para o bem-estar da comunidade e para a melhoria do município. Eu quero agradecer especificamente ao vereador Tobias Comete e à sua esposa, Luciana Comete, numa cerimônia que me entregaram esse título, essa placa, numa cerimônia reservada que aconteceu na Câmara Municipal de Linhares na semana passada.
É assim que finalizamos mais esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.